A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Na podcast de hoje, nós comentaremos a lição de número 11 das lições bíblicas jovens, que tem como título A Liderança de Barnabé. Dando prosseguimento às nossas lições bíblicas deste trimestre, a qual estamos estudando o tema A Liderança na Igreja de Cristo. E hoje estaremos na antepenúltima lição, a liderança de Barnabé. Dando prosseguimento àquilo que nós já estamos estudando ao longo deste trimestre, estudando alguns líderes e vendo as suas características com respeito à liderança. A gente tem que ter em mente isso, que nós estamos trabalhando o aspecto da liderança cristã. É a liderança na igreja de Cristo. Embora nas lições 1 e 2 o autor ali falou da pessoa do líder, do que é a liderança cristã e do que não é, mas a partir da lição 3 em diante nós estamos estudando alguns personagens bíblicos com foco exclusivamente no aspecto da sua liderança. E hoje o personagem bíblico do qual nós vamos estudar esse aspecto de liderança é Barnabé. Então, lição 11, a liderança de Barnabé. O autor vai iniciar falando sobre a pessoa de Barnabé, ou seja, vai apresentar primeiro o personagem bíblico. Por quê? Porque é um personagem que pouco se fala. Diferente dos outros personagens, que a gente não precisou estar falando da sua biografia, do seu nome, do seu nascimento, de onde era, de onde veio, para onde foi. Não, mas Barnabé a gente precisa. Por quê? Porque se tem pouca informação a respeito desse personagem na Bíblia. Então o autor vai destacar aqui sobre esse Barnabé, mostrando que seu nome original é José, porém recebeu um cognome de Barnabé, ou seja, os apóstolos o designaram como Barnabé, e Barnabé tinha um significado que é pacificador, consolador, ou até como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36, que fala filho da consolação, por isso consolador, pacificador. Então esta é o significado deste cognome Barnabé. Barnabé, que tem o nome de José, mas recebeu esse cognome, foi designado pelos apóstolos com o nome de Barnabé. Ele é natural de Chipre, ou seja, nasceu em Chipre, é da tribo de Levi. Então só essa informação já nos mostra que Barnabé é de uma família sacerdotal, é de uma família que provavelmente exercia algum ministério dentro do templo de Salomão, que foi destruído, ergueu o templo de Zorobabel na época depois do cativeiro, e esse templo que foi reformado e ficou conhecido como Templo de Herodes. Ainda estava erguido esse templo quando Barnabé aparece em cena, e certamente ele com a sua família tinha alguma função ali no templo que foi erguido em Jerusalém. Então, a gente não sabe muito sobre Barnabé. Alguns sugerem que Barnabé, meu irmão, foi alcançado pelo evangelho, ouviu o evangelho e se mergulhou, ou seja, deixou-se ser envolvido pelo Espírito, ou seja, a mensagem do Espírito, a mensagem de Deus invadiu a sua alma, invadiu o seu ser, provavelmente em uma dessas suas visitas a Jerusalém, provavelmente no dia da festa de Pentecoste. Provavelmente neste dia Barnabé também estava entre aqueles que foi convertido pela palavra de Deus. A Bíblia também nos fala, na verdade o autor da lição nos fala, porque a Bíblia nos fala, que Barnabé é um homem generoso, que é o segundo subtópico do primeiro tópico, porque ele vai fazer um paralelo aqui, mostrar a diferença que existia entre Judas e Iscariote, que com o dinheiro que ele traiu Jesus, ele foi e comprou um campo para si, um campo com o dinheiro que traiu Jesus, mas Barnabé fez o inverso dele. Quando a igreja estava se iniciando, muitas pessoas tinham necessidade, muitas pessoas passavam por dificuldades financeiras, e era levantada ofertas alçadas, sim, era levantada ofertas, tinha dízimo, certamente tinha, porque isso era uma prática comum entre os judeus, e quando eles aceitam a Cristo, agora estão seguindo a Cristo, mesmo, essa prática não deixou de ser efetuada, porque isso foi usado para ajudar as viúvas, os órfãos,
os necessitados na obra. E Barnabé, vendo aquela situação, ele vende uma propriedade sua, ele vendeu a propriedade dele, uma das provavelmente, e doa todo o dinheiro para a obra que estava sendo feita, ou seja, a obra de caridade, a obra social da igreja. Ele fez isso. Foi e colocou tudo aos pés dos apóstolos. Não obrigado, porque ninguém era obrigado a fazer isso. Mas ele fez porque ele era generoso. Era um homem que não estava apegado aos seus bens e às suas riquezas. Ele fez isso porque ele sabia que ele, ajudando os outros, ele estava fazendo a obra de Deus. Ele não procurou glória para si, mas fez para ajudar o próximo. Porque tem pessoas que ajudam as pessoas. Dá dinheiro, dá alimentos, dá esmolas. Mas sabe por que dá? Aí ele diz, ou ela diz, é porque eu me sinto bem. Ele não dá pensando no bem do próximo, mas na sua autossatisfação. Ele sente prazer em ajudar os outros porque ele se sente bem, ou seja, ele faz para ele, não é para o outro. Mas Barnabé não, Barnabé fazia, não era para ele se sentir bem não. Era para o outro se sentir bem, para o seu próximo ser suprido da sua necessidade, e aquelas pessoas que fossem alcançadas pela sua generosidade, elas sim que deveriam se sentir bem e não ele. Porque quando a pessoa faz visando o próprio benefício, suprir a própria carência que ele tem ali, ele está fazendo para ele, não está fazendo para ninguém não. Embora o outro está sendo ajudado, mas a motivação que ele está fazendo é errada. E tudo flui, meu irmão, tudo é mensurado pela motivação do coração. E a motivação de Barnabé não era igual a que muitas pessoas fazem hoje, que faz para se sentir bem. Porque é legal. Porque os outros vão ver. Chega até esse extremo. Então, irmão, Barnabé era generoso e tinha a motivação correta. Barnabé também era um homem fiel, o autor aqui da lição vai nos falar. Além dele ter um bom relacionamento com os apóstolos que ele tinha, ele era generoso também. Também ele era uma pessoa fiel, meu irmão. Ele era um homem fiel à liderança da igreja que estava em Antioquia. E essa qualidade de lealdade, de fidelidade, ela é, depois certamente do exemplo, é a que mais marca na vida de qualquer líder. É a fidelidade aos propósitos ao qual ele foi incumbido. E Barnabé era um homem que foi leal. Por quê? A Bíblia nos mostra que ele é leal a Paulo, ele é leal a João Marcos. Quando Paulo ali não quer mais levar João Marcos na segunda viagem missionária, Barnabé intercede por ele. Vamos levar João Marcos. Paulo fez, não, ele nos abandonou na primeira viagem, nos deixou na mão. Aí Barnabé faz, não, mas vamos levar ele. E tem aquela discussão, e o inimigo achou que estava vencendo, mas a obra dobrou. Por quê? Porque ia só Barnabé e Paulo. 2 homens em uma viagem só. Mas devido a essa discussão, essa não concordância em levar João Marcos, Barnabé vai para um lado, o João Marcos, e Paulo vai para o outro com Silas, ou seja, a obra, no lugar de ir só para o leste, foi para o oeste, ou seja, dobrou o número de missionários. Então Barnabé era um homem fiel, e a fidelidade é uma característica de um líder. Ele tem que ser fiel a seus propósitos e à liderança a qual o incumbiu de fazer a obra de Deus. Aí o autor vai falar no tópico 2 sobre a liderança de Barnabé. Vai mostrar que ele era um líder experiente. A primeira característica a ser considerada é a sua experiência demonstrada na maneira como conduziu Paulo para ser introduzido na igreja. E Barnabé fez isso por quê? Era um líder experiente, porque ele entendia, ele via, era o único que tinha visão, irmão. Paulo se converte, os gregos querem matar Paulo, os discípulos apóstolos não querem conversar com Paulo porque não estavam acreditando que Paulo tenha se convertido, mas Barnabé é o que faz o elo de Paulo com a igreja em Antioquia
para que Paulo fosse inserido na obra. Observe, irmão, Paulo estava distante, mas Barnabé, quando é chamado para ver a obra que Deus estava fazendo na igreja de Antioquia, ele se lembra de Paulo e vai chamar Paulo para que Paulo venha e o auxilie. E a Sagrada Escritura fala que Paulo fica ali durante 1 ano ensinando na igreja de Antioquia. Barnabé tinha experiência, sensibilidade espiritual, mostra quando o líder tem experiência de reconhecer, meu irmão, a obra que Deus pode fazer na vida de seus liderados. E Paulo estava esquecido, mas Barnabé, com a sua experiência, foi lá e buscou Paulo, porque ele sabia que Paulo iria o ajudar nesta obra. Da mesma forma ele fez com João Marcos. João Marcos, se Barnabé desse ouvido a Paulo, certamente não teria mais essa obra de seguir o caminho missionário. Mas Barnabé tinha experiência. Ele falhou, deixou a gente, abandonou, mas vamos dar outra oportunidade para ele, porque ele também tem capacidade, tem condições de fazer aquilo que Deus chamou. Então, Barnabé insere Paulo e lá na frente, quando está junto com Paulo, ele insere João Marcos. Não deixa João Marcos de lado, porque o líder experiente ele não deixa ninguém para trás. Também Barnabé era um líder dedicado. Por que era um líder dedicado, meu irmão? Porque Barnabé é visto na sua disposição de acompanhar Paulo em uma viagem. E que viagem é essa? Que tinha outro propósito. Aqui nós estamos falando da segunda viagem missionária. Era visitar novamente os irmãos que se converteram a Cristo na primeira viagem missionária, ou seja, Paulo fala, vamos visitar os nossos irmãos a qual nós passamos, para ver como eles se encontram, qual a situação que eles estão. E é feita a segunda viagem missionária. É claro, Paulo vai com Silas e Barnabé com João Marcos, mas ele tinha essa dedicação, tinha esse cuidado, porque era um líder que tinha experiência e era um líder dedicado para que os irmãos prevalecessem naquilo em quem tem crido e quem tinha crido, porque era o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, homem. E por fim, o autor vai falar sobre um líder confirmado. Nessa parte aqui está mostrando quando há a chamada de Paulo e Barnabé para a obra que o Espírito Santo os separaram. Ele é um líder confirmado, por quê? Porque ele tinha um aval da igreja e, além do mais, meu irmão, o mais importante de tudo tinha confirmação de Deus sobre a sua vida para exercer a função a qual foi chamada. Não basta apenas ter o chamado do homem, tem que haver a confirmação do Senhor. Não é à toa que quando Deus chama alguém para a obra, quando Deus chama alguém para fazer a sua vontade, a sua obra, Deus confirma perante o público para mostrar que aquele e aquela foi levantada por ele. E não foi diferente com Barnabé. Quando os discípulos, os profetas estão orando, o Espírito Santo fala para apartar a Barnabé e a Paulo. Observe que até a ordem, a sequência é Barnabé e Paulo. Paulo foi como seu auxiliar, embora tenha se destacado mais do que Barnabé na primeira viagem missionária. Mas Barnabé era o que tinha mais tempo de crente, era o que tinha mais tempo de fé dentro do cristianismo, que seguia a Cristo. Então ele era como se fosse o cabeça e Paulo seu coadjuvante. Mas Deus chamou os dois, então tem que ter a confirmação. Barnabé era um líder experiente, era um líder dedicado e recebeu a confirmação do seu chamado através do Espírito Santo em sua vida. E o terceiro e último tópico para encerrarmos essa lição é falar sobre os aspectos práticos da liderança de Barnabé. Vai mostrar a alegria de Barnabé. Aqui acontece quando os irmãos chamam ele para ver o que estava acontecendo em Antioquia. Porque em princípio estavam pregando apenas para judeus. Mas a palavra alcançou os gentios. E na igreja de Antioquia isso estava mais nítido de se ver,
porque os gentios estavam cada dia mais se ajuntando e se convertendo a Cristo. E as pessoas chamam Barnabé para ver aquilo ali, o que estava acontecendo, para ele tomar a direção também e agir no ensinamento e na doutrina, no discipulado daquela igreja. E ele, quando vem, a palavra de Deus nos fala que ele se alegra quando viu que a glória de Deus também tinha alcançado aos gentios. Observe, meu irmão, que ele não era um líder exclusivista, não era um líder que queria, que talvez quisesse restringir a ação da graça de Deus, mas ele compreendeu e entendeu e se alegrou com isso quando ele vê que a graça de Deus é expandida para todos os homens. Esta é a alegria, porque é um aspecto da liderança de um líder, é se sentir feliz, é ver que a obra está avançando, pessoas estão sendo agregadas para caminhar como soldado, como servo, como discípulo de Cristo, e Barnabé se alegra com isto. A mensagem de Barnabé, você não vai encontrar registro nas Sagradas Escrituras detalhado, nem amplo, nem um sermão expositivo, um sermão profético de Barnabé. Mas o que se tem dele, meu irmão, já não deixa claro como era a mensagem de Barnabé. Atos 11, 23 fala aqui: e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Olha a mensagem de Barnabé. Não só a dele, como a dos outros apóstolos. Era uma mensagem cristocêntrica, ou seja, permanecer no Senhor, com firmeza de coração, ou seja, ele traz, meu irmão, tudo aquilo que aquelas pessoas tinham aprendido para se firmarem, não nele, não em Paulo, não nos líderes da igreja, mas para permanecerem no Senhor. Ele entendia que o homem depende de Deus para permanecer de pé, que o ser humano depende de Deus para ficar de pé, meu irmão. E Barnabé compreendeu isso e entendeu isso, e por isso ele foi um homem que teve certamente uma mensagem cristocêntrica, que aponte para Cristo, que apontou para Cristo. E por fim, o autor vai falar sobre Barnabé, um homem de bem e cheio do Espírito Santo. O autor vem mostrar aqui que Barnabé foi um líder inspirador, cujas qualidades continuam servindo de modelo para a liderança na atualidade. Ele foi um líder bem-sucedido, porque a palavra de Deus nos fala, Atos 11, 24, era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Olha as três características. Homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. São qualidades essenciais não apenas para líderes, mas para todo aquele crente que se preze, que leve o nome de Jesus em sua vida. E Barnabé era esse homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, meu irmão, como líder cheio do Espírito Santo, ele foi um homem de bem, que buscou a unidade entre os irmãos. Também foi um homem de fé, que nunca deixou de acreditar e trabalhar pelo avanço da evangelização dos povos. E como resultado da sua liderança, a Bíblia afirma que muita gente se uniu ao Senhor, porque era um homem de bem, um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor, porque certamente ouvia a mensagem cristocêntrica que Barnabé trazia para crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque assim fazendo estarão abraçados com Deus na vida eterna e não longe do Senhor na perdição eterna. Então, nessa lição, refletimos a respeito de Barnabé, um líder importante na edificação e no crescimento da igreja no primeiro século. Ele cumpriu um papel importante na formação espiritual e ministerial, tanto de Paulo como de João Marcos, além de ter sido um incansável evangelista entre os gentios. As suas qualidades podem ser resumidas como um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, meu irmão, sua liderança foi confirmada por Deus e reconhecida pelos homens, conforme nós falamos.
ao longo desta lição. Então, assim, nós estamos encerrando mais uma lição de seu canal EBD Fácil e Motivador. E na lição de hoje comentamos a lição de número 11, a liderança de Barnabé. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir. Não se esqueça que na descrição desse vídeo nós temos um link que dá acesso a um teste online, bem como para fazer um download, que os irmãos preferirem levar o teste impresso para a sua sala de aula. Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula.